deve estar trabalhando demais, né, cara? Porque isso que aconteceu do Twitter Files, você que é um cara que, né, um jornalista investigativo, que sabe tudo, né, desses meandros aí, como é que você viu tudo isso que aconteceu e depois o que não aconteceu, que o cara falou, não tenho nada, não sei o que está acontecendo, não tenho prova nenhuma, né? É uma coisa, assim, para quem não sabe, o Twitter Files foi... Explica um pouquinho tudo o que aconteceu para a gente ter chegado a esse ponto, Demore, do Elon Musk que está xingando, falando que o Lula é cachorro, que o Xandão é um ditador e tudo mais. Obrigado pela presença, claro. Imagino, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá então do começo, tá? O Elon Musk, ele comprou o Twitter. Todo mundo sabe disso, né? O Elon Musk comprou o Twitter. Vamos estabelecer uma diferença basilar aqui, até um papo que eu tive com o César ontem, lá no ICL, né? Uma diferença fundamental, porque muita gente boa também não sabe e fica na dúvida, mas então o Snowden pode e esse negócio não pode. Então o Assange pode vazar coisas, esse negócio... Vamos então estabelecer uma diferença, tá? Vamos pegar lá papéis do Pentágono, vamos pegar lá o Garganta Profunda lá que derrubou o Nixon, vamos pegar o Snowden, a Chelsea Manning, o Julian Assange, e vamos chegar no Brasil da Vaza Jato, que é o exemplo mais próximo que a gente tem. Qual é a grande diferença? A diferença é fundamental. Nesses outros casos, em algum momento, alguém teve acesso a informações que estavam sob sigilo, geralmente informações de Estado, que interessam ao Estado. Veja só, a gente está falando de Vaza Jato, informações de Estado, da Justiça e do Ministério Público Federal. Pentagon Papers, informações de Estado. O escândalo que derrubou o Nixon, né, do Garganta Profunda, do Bob Woodward, informações de Estado, do Comitê Republicano, né, informações do establishment. O Snowden, informações da NSA. O Julian Assange, informações do exército americano, matando gente, matando criança, matando jornalista, tá? Qual que é a diferença? Esses caras, em algum momento, eles tiveram acesso a essas informações, ou por serem funcionários desses lugares, ou por terem conseguido acessar esses documentos, ou por terem recebido de alguém esses documentos e vazaram para a imprensa. O Elon Musk é totalmente diferente. O Elon Musk, ele comprou uma empresa, comprou uma empresa. Aí ele foi lá, pegou todos os e-mails que os advogados dessa empresa trocaram, da empresa que ele comprou. A gente não sabe o quanto ele filtrou desses e-mails ou não. A gente não tem certeza se ele passou tudo, se ele não passou tudo, se os e-mails foram modificados, se não foram, a gente não tem como saber. Afinal de contas, ele é o dono da bola e ele simplesmente deu acesso para esses jornalistas durante 3 meses apenas, foi o que os jornalistas falaram, para alguns jornalistas escolhidos, para eles pegarem algum material. Nos Estados Unidos, esses Twitter Files, eles já vêm publicando esse negócio aí 1 ano e meio, para mais, tá? Publicaram um monte de coisa lá. Inclusive com esse Michael Schellenberger, que muito oportunamente alguém no Twitter chamou de Michael Schumbrega. Achei maravilhoso, né? Então, o Michael Schumbrega, o Matt Taibbi e outros caras vêm publicando isso nos Estados Unidos já há um bom tempo. Publicaram sobre outros países também, tá? E aí, decidiram passar algumas coisas para 2 jornalistas aqui no Brasil. Nada contra, a pessoa faz o que ela quiser da vida, mas um é biólogo, o outro é agente penitenciário. O agente penitenciário prestou serviços para Carla Zambelli, tá? Eu não vou aqui entrar na discussão se os caras cometeram erros propositais, se é direcionado ou não. Os caras cometeram 2 erros crassos já na primeira semana que meus camaradas, eu tenho conversado com a galera que fez a Vaza Jato, meus colegas, ex-colegas do Intercept, tá todo mundo assim, cara, se a gente tivesse feito isso na Vaza Jato, os caras tinham triturado a Vaza Jato em 1 semana, a gente tava preso, ninguém mais ia dar bola para as matérias, o Lula ia estar preso até hoje, tá? Eu tenho certeza disso, certeza. Beze, a imprensa, a galera da direita também, todo mundo que era contra soltar o Lula, a Globo, a Veja, não sei o quê. Meu irmão, os caras só nos engoliram porque a gente não errou, velho. Se a gente tivesse feito 1/10 da cagada que esses caras fizeram essa semana, o Michael Schumbrega acusou o Xandão de ter ameaçado de prender o advogado do Twitter. E a informação é simplesmente falsa. Ele teve que ir para o Twitter e dizer, não era o Alexandre de Moraes, era o Ministério Público de São Paulo, que usando das suas prerrogativas legais, citou uma lei que o administrador da empresa no Brasil, se não enviasse informações, segundo diz a lei, poderia cair lá no artigo do Código Penal, que no limite, depois de julgamento e tal, poderia levá-lo à prisão. Nada a ver com o Xandão. Vocês imaginam se a gente faz isso durante a Vaza Jato, Bez? Se a gente fala que o Moro falou uma coisa que o Moro não falou. Cara, a Vaza Jato não vai mais existir. Meu irmão,
eu não ia estar trabalhando mais como jornalista, cara. Ia ter que inventar outra coisa da minha vida, né? Até porque eu tenho alguma moral a zelar, ao contrário desses caras aí que aparentemente, assim, estão um pouco se lixando para isso, né? O maluco foi ontem lá no Senado e falou que o PCC botou uma bomba na Bolsa de Valores para eleger o Lula. Aí teve que ir pro Twitter hoje dizer que é mentira, que não era, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As fontes iniciais que ele usou para publicar a tal da matéria dele desmentem ele próprio, inclusive uma matéria da Veja. Inclusive um cara do PCC que escreveu uma carta dizendo que eles iam tentar fazer um atentado à bomba em São Paulo, porque eles estavam putos porque estavam transferindo os líderes do PCC para o regime diferenciado, para o cárcere duro. Nada a ver uma coisa com a outra, velho. É uma viagem, uma fantasia. E aí, muito bem, estabelecemos as diferenças, né? Aí vieram com essas coisas todas, publicaram. Eu conheço o sistema, Beze, tá? Esse sistema é o seguinte, ele é remédio e veneno, tá? O sistema de empacotamento desse tipo de coisa, meu camarada, eu posso falar que é um tipo de coisa que eu conheço bem. Tem um monte de coisa que eu não sei. Isso eu conheço. Eu vejo assim a 5 quilômetros de diferença um negócio publicado, né? Como foi publicado hoje lá no Twitter. De novo, exclusivo, documento exclusivo, não sei o quê. Meu filho, em 3 minutos eu dei o Google, achei o documento que já tinha sido publicado 2 anos atrás pela Folha e pelo site O Bastidor. O documento que hoje está sendo publicado como exclusivo. O Xandão pediu bloqueio de 5 contas no Twitter. E se não bloqueasse, ia ter uma multa, hein? Meu amigo, o nome disso é legislação eleitoral. O documento não é exclusivo, não é novo, tem absolutamente nada demais. Os Estados Unidos bloquearam 150 mil contas no Twitter depois do 6 de janeiro, Beze. 150 mil contas do Twitter. Sabe quantos o Xandão mandou bloquear aqui no Brasil, velho? Umas 30. Tá? Umas 30, seguido devido ao processo legal, com multa, com tempo de resposta, né? Algumas não foram bloqueadas, outras criaram outras contas, voltaram para o Twitter, etc e tal. Meu amigo, é um pastel de vento. Agora, o mais importante, tudo bem, a gente vai combater isso. É importante a gente falar sobre isso porque os caras vão escrever um verbete na Wikipedia sobre Twitter Files Brasil e é importante que esteja lá as coisas como elas realmente são. Porque o moleque daqui a 6 meses vai clicar lá para entender o que foi, ele vai acessar esse verbete e vai ler. Então é preciso a gente combater isso e falar, não, pera aí, meu camarada, isso aqui já foi dado, isso aqui não é exclusivo, isso aqui não tem nada demais, não é o Xandão que mandou prender ninguém, não tinha bomba do PCC para eleger Lula nenhum, tá? Agora, eu conheço o sistema de fazer isso. O sistema é um sistema de marketing. A gente fez isso na Vaza Jato. Isso não é segredo para ninguém, já falei aqui no Galãs, inclusive. A maneira como você empacota, como você denuncia, como você se comunica, você faz o vídeo, faz isso, faz aquilo, dá entrevista, coloca uma parte, coloca outra. Quando baixa a atenção do público, você vem com uma outra porrada, e vem com uma outra porrada, e vem com uma outra porrada. Qual é a diferença da Vaza Jato para essa porcaria que esses caras estão fazendo agora aqui? A Vaza Jato tinha substância. A Vaza Jato era sólida. Você não tinha como negar. A gente não errou, velho. Entendeu? Eu já errei num monte de coisa na minha vida. Inclusive, tá participando desse programa hoje aqui, que eu tenho mais o que fazer, né? Agora. É o que eu ia te falar, Então, pois é. Mas fora isso, Beze, a gente não errou. A gente errou uma coisa na Vaza Jato, cara, em 1 ano e meio publicando matéria, mais de 120 matérias publicadas, com 6 parceiros na imprensa brasileira toda. A gente trocou o nome de um procurador. E trocou o nome de um procurador por pressa. Por pressa. Porque um colega nosso, eu não vou expor também, todo mundo sabe a história. Porque um colega nosso. Oi. Mas foi um erro, né, mano? Foi um erro mesmo, não é? Porque assim, eu queria te ouvir a respeito disso. Você acha que esse, mano, isso é um erro ou é uma estratégia deliberada? O que você, honestamente? Cezão, qualquer coisa que eu falar vai ser o que eu acho, né? Qualquer coisa que eu disser. É isso que eu quero. O que você acha? Você acha que o cara corre. Existe a chance, meu mano, do cara cometer um erro de dizer. Ah, não, o PCC estava querendo eleger o Lula. Isso não é um erro, mano. Isso me parece uma estratégia deliberada, né, de criminalização. Acho que não. Tanto é que, assim, César, vamos contar que seja imperícia. Olha a imperícia da parte 2 das matérias ontem. Matéria. Felipe Neto estava puto com o Twitter, entrou em contato com os executivos do Twitter. Como vários influencers no mundo todo têm acesso às redes sociais, os caras estão descobrindo hoje, além de tudo, vocês são um bando de palerma, tá? Aliás, o PL 2630, que derrubaram, graças ao Musk, eu quero falar disso depois, daria acesso ao Twitter para qualquer cidadão brasileiro que tivesse ameaça de conta derrubada. O PL da censura abriria canal. O Twitter, as redes sociais seriam obrigadas a falar com as pessoas. Aqui no YouTube já derrubaram meu canal 3 vezes. Eu não consigo falar com nenhum desgraçado do YouTube.
Se tivesse aprovado o PL 2630, eles seriam obrigados a falar comigo e me explicar por que meu canal caiu. Agora não tem. Dane-se, derruba aí, foda-se, não sei nem quem é esse cara, vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem monetização, o problema é teu, tá? Mas aí, ô César, aí o cara publicou ontem. Felipe Neto foi falar com o Twitter. Por quê? Porque o Felipe Neto estava indignado que o Alan dos Santos estava espalhando um monte de notícia falsa sobre Covid, sobre vacina. Aí os caras cogitam fazer uma reunião com o Felipe Neto e falam o seguinte, o Felipe Neto é super crítico nosso do Twitter, ou seja, amigo é que não era, tá? Os próprios caras estão falando no e-mail que eles publicaram ontem. Mas vamos tentar fazer uma reunião com ele para dar uma acalmada nele. Aí 2 advogados do Twitter falam para essa pessoa dentro do Twitter que sugeriu a reunião, falam o seguinte, não, é melhor não se reunir, porque é capaz dele vazar essa reunião, e também tem uma questão que se descobrirem, vão falar que a gente está se reunindo só com gente da esquerda e não está se reunindo com gente da direita. A reunião nunca aconteceu, o Felipe Neto informou isso hoje de manhã lá no CL, com exclusividade para a gente, na entrevista que deu para o César e para os colegas. A reunião não existiu. Então o Felipe Neto esperneou, tentou falar com o Twitter, os caras cagaram para ele. Essa é a notícia. O que o Alan dos Santos estava fazendo? Publicou uma informação dizendo que ele tinha ouvido numa rádio italiana uma entrevista do médico-chefe da Inter de Milão, dizendo que um jogador do time chamado Eriksen, que tinha tido uma parada cardíaca em campo, essa parada cardíaca é verdade, ela aconteceu, teve a parada cardíaca porque tomou a vacina da Pfizer em 21 de maio de 2020. Olha o nível de detalhe, velho. Não é assim, quem sabe tomou vacina, tem que se ligar. Isso estava no post do Alan dos Santos. O cara tomou a vacina é da marca Pfizer, ele tomou no dia 21 de maio, então tem que ver aí, hein, porque tá dando parada cardíaca. O que é que se descobriu depois? A rádio falou que não só o médico-chefe não falou isso para a rádio. A entrevista nunca existiu, Bezi. O médico-chefe nunca deu entrevista para essa rádio. O médico da Inter de Milão falou que o cara não teve Covid e nunca se vacinou. Aliás, o cara até deve ser antivax, esse jogador. Tá? Então, assim, velho, o Felipe Neto queria derrubar esses posts. Quem que não queria derrubar isso? Até a minha mãe queria derrubar esses posts, tá? E aí, essa é a grande história. O que os caras omitiram na matéria, César? E aí eu respondo a tua pergunta. Os caras omitiram na matéria que o post do Alan dos Santos tinha sido desmentido pela rádio. Isso não está na matéria deles. Os caras omitiram na matéria que eles deram aqui no Brasil que o médico da Inter de Milão deu uma entrevista pública dizendo que esse cara jamais se vacinou. Porra, e mano. Que ele não tinha pegado. Isso não estava na matéria, César. Então não você. Pode ser imperícia. Não, eu digo. Eu me atrevo a dizer, isso não pode ser imperícia. Porque, assim, a meu ver, e tem todo o dedo de deliberação. Não vou cravar 100% aqui, porque eu respeito o comedimento, a cautela que o Demore está tendo. Agora, haja imperícia, gente, sabe? Puta aquela rocha, Bezi. Haja imperícia para negligenciar algo dessa natureza e dizer que o PCC estava... Enfim, mano, vocês já entenderam. Vamos ver essas falas aqui todas, que ontem pintou aqui não só tava o Davi Agape, David. Quem que é David Davi Agape? Ele é um ex-agente penitenciário que começou a sua brilhante carreira de jornalista no Metrópole, sabe-se lá Deus como ele foi parar lá, tá? E depois, segundo nota fiscal que eu já apresentei publicamente, inclusive lá no Desperta ICL, prestou serviços de jornalismo para Carla Zambelli. Essa é a biografia do David Agape, tá bom? Para quem quiser saber. Vamos ver aqui ele falando desse trecho que a gente está contando aqui do PCC. Antes de destacar que, inclusive, eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo. Vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio privado, na Bolsa de Valores, para tentar forçar o voto em Lula. Coagiu familiares de presos para que eles votassem em Lula. Então, esse apoio não é novidade para quem acompanha a história. Bezi, eu te mandei 2 prints aí, se você puder jogar na tela, porque os prints acabam de vez. Primeiro que esse cara, esse Davi, teve que ir para o Twitter falar que errou, tá? Já foi hoje de manhã falou que errou, que não é nada disso, que não tem nada a ver com isso.
Sabe por que esses caras, eu acho, César, que estão operando politicamente? Olha aí, ó. Aí, ó. A longa matéria investigativa que esse cara fez, ela parte de uma matéria da Veja, que está linkada, inclusive, na matéria dele. Volta o primeiro print. O que diz a matéria da Veja? Nenhuma das conversas às quais Veja teve acesso comprova existência entre o PT e o PCC. Isso está na matéria. Na matéria do senhor Davi, obviamente, essa parte não está, né? E aí, o outro pedaço, é importante também, isso aqui foi publicado lá no Twitter, eu fiz questão de roubar lá, eu não lembro quem publicou. Para piorar, disse a pessoa que publicou no Twitter, você ignora que o fundador do PCC que planejou o atentado, o cara que planejou o atentado, o cara do PCC, ele planejou esse atentado na Bolsa de Valores, o atentado nunca aconteceu. Então tá mais uma mentira do cara, o atentado nunca aconteceu. O próprio cara escreveu uma carta pública depois, foi publicada lá pelo Josmar Josino, que é o maior repórter policial deste país. Trabalhei com ele. Do UOL, o cara espetacular, conhece Trabalhei, tudo. Josmar, sensacional. Exatamente. De acordo com essa fonte primária, que é a carta do cara, o objetivo do atentado era protestar contra a transferência de lideranças do PCC para um presídio novo que teria regras mais rígidas. Não há nenhuma menção ao PT, à eleição, ao Lula, ao Mao Tse Tung, ao Che Guevara e a porcaria nenhuma da Rosa Luxemburgo, de nada, não tem nada a ver, cara. Então, porra, velho, é deliberado ou não é deliberado? Bom, aí assim, ou esses caras são os caras mais incompetentes, mais imperitos, mais amadores, mais juvenil do mundo, que eu nunca vi nem um estagiário fazendo uma redação que eu trabalhei, ou é qualquer outra coisa, né, velhos? Sim. E a gente tem também o Michael Schellenberg aqui, que também... O que eles foram fazer ali em Brasília, no Senado, Demori? Cara, eles foram participar de uma sessão pública, que foi convocada, obviamente, pelo Magno Malta, essa corja toda. Vocês vão lembrar, quando teve a Vaza Jato, eu e o Glenn fomos também. O Glenn foi numa sessão do Senado, o Moro foi numa sessão do Senado, eu fui numa sessão da Câmara, e na sessão da Câmara que eu fui, o Dallagnol tinha sido convidado também, não compareceu, o Rogério Corrêa fez questão de colocar uma plaquinha na cadeira do Dallagnol, escrito Dallagnol Fujão, na época, tá? E aí os caras, que é espetacular, tem a foto na internet até. Aí os caras... Bom, fizeram uma sessão no Senado, chamaram os caras lá para falar. Gente, não tem nada. Por que a coisa, na época, nos chamaram para quê? Porque queriam nos constranger, queriam constranger o Glenn, queriam constranger a mim, queriam dar palco para o Moro, quem chamou foi a situação, na época. O que a gente foi lá fazer, Beze? Falar das matérias. Eu não fiquei fazendo lucubrações sobre fascismo, sobre o governo Bolsonaro, por que o Moro aceitou ser ministro. Eu não falei absolutamente nada disso, velho. Eu fiquei lá 2 horas respondendo sobre as matérias. Esse trecho aqui, isso aqui, como é que apura, como é que faz. Isso é escrutínio da matéria. Esses caras não têm nenhuma condição de falar sobre o que eles publicaram, porque eles publicaram uma porcaria, cara. É um negócio... Uma porcaria. Vamos ver o que ele falou aqui, também ali nessa sessão aberta no Senado. 77, o Corte Supremo dos Estados Unidos resolveu que os nazis podiam fazer manifestação num bairro dos judeus. É uma coisa incrível. Eu senti chocado no momento quando eu aprendi essa história, e não foi somente um bairro de judeus, mas de sobreviventes do Holocausto. Uma coisa incrível, né? Para entender nosso compromisso à liberdade nos Estados Unidos. Em 1989, 76. Nossa. Eu quero viver nesse país onde nazista pode fazer manifestação na frente do velhinho de 90 anos que tem a pele marcada com uma tatuagem de campo de concentração. Isso. Eu acho incrível, eu quero. É legal isso, né, César? É um bom modelo pra gente, né? Isso é outra coisa que o Felipe Neto falou, que a gente vem insistindo também. Os Estados Unidos não devem ser exemplo. É óbvio que eles têm coisas positivas e que a gente precisa olhar criticamente e que faz sentido refletir acerca do que é positivo. Assim como faz sentido olhar para qualquer organização societária do mundo criticamente e refletir considerando o que faz ou não sentido para a gente. Agora, o que é complicadíssimo no caso dos Estados Unidos? A gente cresceu consumindo cultura popular americana como se fosse nossa. 95% das nossas referências estéticas, em termos de música, de filmes, etc., vem dos Estados Unidos. Então a gente assume que o que quer que venha dos Estados Unidos é prontamente bom, saudável,
deve ser aceito sem nenhum tipo de contestação mais efetiva. E, ô Schellenberger, ótimo se para vocês funcionam assim, passar bem, mete o pé e vai lá. Ele fala ainda, Calejão, é incrível, cara, é incrível. A gente não acha, meu caro. Sabe por que a gente não acha? Porque na medida em que você tem um presidente da República que correlaciona vacina da Covid com AIDS durante a pior crise pandêmica dos últimos 100 anos, milhares de pessoas morrem com base nisso. E se uma dessas pessoas for a tua mulher ou o teu marido, a tua mãe, o teu filho, você já não vai achar tão legal a liberdade de expressão que catalisou a morte desse teu ente querido. Então não é porque funciona assim nos Estados Unidos. Foda-se, velho. Foda-se que funciona assim nos Estados Unidos. A gente não quer saber. A gente vai naturalmente aproveitar o que é saudável e que pode ser aproveitado, mas esse caso da primeira emenda, naturalmente, a meu ver, pelo menos, não é o caso. Não é o caso de liberar passeata nazista em bairro de judeu e achar que isso é algo incrível, né, Demori? Porra. Não, e assim, César, vamos lá, duas coisas importantes. Se a gente quer ser cadelinha de país desenvolvido, na Itália, a Constituição de 46, que é a Constituição do pós-guerra, proibiu a recriação do Partido Fascista. Então, por que a gente não copia a Constituição italiana em vez da Constituição americana? Se é para ser cadelinha de algum lugar, tem outros lugares para copiar. E a segunda coisa importante, qual foi a maior chaga da sociedade brasileira no século XX? Claro que teve vários momentos assim, mas a mais presente na nossa memória. Os anos de chumbo, os anos da ditadura, onde mataram, sumiram, torturaram, acabaram, desapareceram com pessoas, tem mãe procurando corpo de marido, de filho, tem mulher procurando corpo de marido, tem neto procurando corpo de vó, até hoje. Passeata no Brasil para você pedir golpe, para você desfilar com um carro militar, com camiseta do Ustra, dando graças a Deus que existia ditadura militar e que pagou pouco, é permitida também, meu camarada. Então, que tipo de ditadura é essa? Que caralho de ditadura é o Brasil que permite que esses vermes passeiem pelas cidades com a camiseta do brilhante Ustra? E, no entanto, senhor Schellenberger, é permitido aqui também. Nós também temos os nossos nazistas e nós permitimos que eles continuem caminhando pela rua em jipe militar, tocando música de 64, pedindo para fuzilar comunista. Então, até isso a gente já tem nessa porcaria desse país, tá? Então não tem absolutamente nada que copiar e volto a insistir. A qualidade técnica do trabalho desses caras é um lixo. Um lixo. Se fosse bem feito, eu ficaria até mais preocupado. Porra, ó, tá bem enrolado aí, tá encaixado, entendeu? Não sei o quê. Tem várias críticas a se fazer ao STF, César. Quem inventa essa situação, tem até gente aí que eu gosto, até publicando isso, eu não quero expor o nome de novo aqui, porque eu não quero focar na treta pessoal, né? E a esquerda falava mal do Xandão e agora ama. Quem que ama o Xandão, cara? Se você ama, parabéns, vai lá dar um beijo na boca nele. Eu não amo o Xandão. Quem é a esquerda? Quem que é a esquerda? Me diz, quem que é o grupo que é a esquerda? Você seleciona, né? Já que estamos falando dos Estados Unidos, você faz um cherry picking. Você escolhe as cerejinhas que você quer colocar na sacola e fala, olha, essas cerejinhas aqui são à esquerda. Por acaso, é só pessoas que acham o Xandão mó barato. Eu não acho o Xandão mó barato. O Xandão, por exemplo, está impedindo que os bagunceiros lá, que os golpistas do 8 de janeiro, possam fazer com seus advogados sustentação oral no tribunal. Eu acho isso absurdo. Está cerceando o direito de defesa de várias pessoas. Espero que mude. Mas nem por isso eu vou inventar que o Xandão mandou prender alguém, mandou prender o advogado, que é uma ditadura do judiciário, que não sei o quê. O debate se faz, cara, nos autos e fora dos autos, de modo legítimo e de modo honesto, que não tá longe do que esses caras estão fazendo por aí.